para a Sisticom. Conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. BrisaNet, eleita 6 vezes a internet líder em satisfação do Brasil. Conquiste a sua vaga de emprego e inicie já a sua jornada profissional de sucesso. Bora começar a semana com lucro? Chega mais! Vem pro fim de semana completão do Mix Mateus. Tá cheio de ofertas. A advogada, doutora Mércia Vitor, está aqui com a gente, veio novamente participar do nosso programa para falar de um assunto que tem sido muito comentado e debatido, discutido e questionado também nos últimos dias, que é essa questão da fraude no INSS. Muitas pessoas tiveram descontos indevidos e a gente já começa a nossa conversa a partir de agora, a nossa entrevista, para você entender melhor o que é que está acontecendo. Primeiro, doutora, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, é um prazer novamente receber a senhora aqui no Sertão Conta Mais. Bom dia, Augusto, prazer é meu, mais uma vez lhe agradecer pela disponibilidade e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Doutora, para a gente começar, o que é que de fato está acontecendo com os aposentados e pensionistas do INSS? Augusto, nos últimos dias nós tivemos aí na imprensa as notícias do golpe do INSS ou fraude do INSS, como está sendo chamado. O que é que acontece? Os aposentados e os pensionistas, eles estão tendo descontos indevidos, que na verdade não é desse ano, não começou agora, em razão de algumas associações, sindicatos e confederações. Todo mês vem sendo descontada alguma quantia. Essa quantia elas estão atualmente variando. Vai ter aposentado que é descontado R$20 por mês, outros que podem chegar até R$70 por mês. A senhora recebeu muitos casos nos últimos dias, depois que essa operação foi deflagrada, revelando essa fraude? Muitos casos, Augusto. Inclusive, a gente já pegava alguns casos, mas digamos assim que era de modo espaçado um ou outro, porque as pessoas que recebem a aposentadoria são, em regra, pessoas idosas, né? Com exceção daquelas aposentadorias por invalidez. Então, eles dependem de que um familiar, um filho, antes, né, tivesse ciência desse desconto para procurar um advogado. E aí a gente tinha alguns casos, mas agora, depois que foi noticiado, a demanda, ela tá gigantesca. É um número enorme. Inclusive, né, o governo tinha divulgado, né, a imprensa, que o golpe, né, a fraude seria um prejuízo de 6 bilhões, mas recentemente a Polícia Federal informou que esse número ele pode ser maior, e eu creio que sim, porque inclusive tem uma associação específica, que é a CONTAG, sim, que ela é muito conhecida, inclusive estou com vários processos contra ela já, que somente a CONTAG sozinha, por mês, não é por ano, por mês, recebia 22 milhões, apenas ela, por mês. Então, assim, é bem provável que, de fato, esse número supere esses 6 bilhões. Tudo fruto desses descontos, né? Descontos. Esses descontos, eles, de acordo com a Polícia Federal, eles acontecem há 9 anos, de modo indevido, de 2016 para cá. Mas, inclusive, eu tenho um caso lá no escritório da dona Cleide, que o dela é desde 2009 e não desde 2016. Então, na verdade, essa fraude, esse golpe, ele pode ser ainda maior do que de fato está sendo divulgado. Doutora, o fato das vítimas serem idosos dificultava que essa fraude ela fosse identificada até mesmo pelas forças de segurança? Com certeza, porque na verdade esse desconto indevido, né, essa fraude, ela já acontece dentro do INSS. Então, quando o aposentado, o pensionista, ele chegava ao banco para sacar o dinheiro, lá no banco já vinha esse desconto. Não é uma coisa que acontece no banco, não. O INSS ele já passava o valor descontado. E, inclusive, Augusto, uma coisa que eu observei nos meus casos, todos os idosos que têm empréstimos tem esses descontos indevidos dessas associações. E aí, creio eu, né, dentro da minha análise, não é algo divulgado pela Polícia Federal, que eles aproveitavam daquele idoso que já tinha o empréstimo, que já tinha o desconto, para inserir esses outros descontos. Porque ficava mascarado. O idoso acreditava, a minha aposentadoria está vindo menos por conta do empréstimo que eu tenho. Utilizavam dessa ocasião, não é? Doutora, e é possível
você ter esse desconto mesmo sem autorizar que ele aconteça? Na verdade, em todos os casos, é sem autorização. Sem autorização. Por isso que se torna essa fraude, esse golpe, esse desconto indevido. E aí, para verificar, Augusto, é necessário que essa pessoa, esse aposentado, esse pensionista, ele tenha acesso ao INSS dele, que a gente chama de Meu INSS. O que dificultava mais ainda, porque a gente sabe que pessoas idosas não são tão... habilidosas com aplicativos, né? Então, era necessário que ou a pessoa tivesse acesso à internet para buscar no Meu INSS digital ou fosse diretamente ao INSS para poder ter acesso. Inclusive, eu recebo pessoas lá no escritório, né, desde que foi divulgado, que pedem para eu verificar porque elas não sabem como verifica. E a gente vai, faz a senha para ter acesso e poder puxar todos esses descontos, fazer o cálculo para poder ingressar com a ação e receber em dobro, inclusive, tudo que foi descontado. Quem está nos acompanhando em casa nesse momento, doutora, e com certeza esse é o questionamento, e a partir de agora, depois dessa operação, depois que tudo foi revelado pela Polícia Federal, como é que eu sei se fui vítima dessa fraude? O primeiro passo é ter acesso ao Meu INSS digital. É um aplicativo, não é isso? É um aplicativo. Na verdade, você pode entrar pelo Google mesmo, mas você só vai ter acesso se você tiver a senha. E aí começa o primeiro problema. Aí complica, né? Complica. Porque nem todo mundo tem acesso. Mas como é que você vai fazer para ter acesso para as pessoas que estão nos assistindo? Você, caso, né, não tenha habilidade com o telefone, nem tem alguém da família que possa lhe ajudar, você vai se dirigir ao INSS aqui em Xeramobim, que funciona das 7 horas da manhã até às 13, certo? De segunda a sexta. E assim que você entrar lá, você vai ver a primeira moça, a primeira atendente. Você vai entregar a sua documentação, que é a identidade, o CPF, e você vai dizer, eu quero a minha senha do INSS. Ela vai lhe entregar um papelzinho com a sua senha. Quando você chegar em casa, aí você vai novamente precisar da ajuda de alguém se não tiver habilidade com a internet. E vai acessar e vai tirar esses extratos. Ou caso você não tenha essa ajuda, lá no INSS mesmo você vai pedir para esses atendentes tirarem esse extrato para você. Em regra, eles estão agendando, então você tem que ir primeiro um dia, agendar e depois retornar, que eles vão lhe entregar todos os extratos impressos. Lá no meu escritório, para a gente viabilizar como é que eu tô fazendo, a pessoa vem, traz a documentação para mim, eu mesma vou, ajeito a questão da senha, puxo os extratos, já faço o cálculo e já mostro ali o que realmente de fato existe, porque a gente sabe que para as pessoas idosas é bem mais complicado essas burocracias do dia a dia. Doutora, e esses valores descontados indevidamente, eles vão ser devolvidos? Essa é a questão. Essa é a grande questão. Essa é a grande pergunta de quem está nos acompanhando e com certeza é aposentado ou pensionista. Esses valores eles devem ser devolvidos, mas para que eles sejam restituídos, atualmente é necessário ingressar com uma ação que a gente chama de repetição de indébito. Traduzindo, o que é repetição do indébito? É receber em dobro o que foi descontado. E aí a gente ingressa com essa ação contra a associação, porque existem várias, aí é de acordo com a que estava descontando, e contra o INSS, porque pelo fato do INSS ele estar envolvido nesse golpe, ele também vai estar no polo passivo do processo. Então a gente entra com essa ação contra a associação, contra o INSS, e o que foi descontado vai ser restituído em dobro, mais uma indenização por danos morais. Então vamos supor que a gente fez os cálculos e ao longo dos períodos, somando tudo, foi descontado R$3.000. Essa pessoa ela vai receber 6 mil em razão desses descontos, mais uma indenização por danos morais, que em média, na Justiça Federal, por ser o INSS, o processo ele vai tramitar na Justiça Federal, está em torno de R$4.000. Então a gente teria em tese uma ação de R$10.000 para essa pessoa receber. E o próprio INSS ele já está disponibilizando no site dele uma opção de bloqueio para descontos de associações. Mas aí, lembrando, ele só bloqueia daqui para diante. Então desse mês de maio para frente, o que já foi descontado para trás só restitui mesmo com a ação judicial. Então, por isso que a pessoa tem que consultar o extrato, não é isso? Isso. E vai ter que puxar a partir de que ano, doutora? Dos últimos, 7 anos, mais ou menos, é isso? Pode puxar dos últimos 10 anos. Dos últimos 10 anos, né? Porque, como eu mencionei no início, a imprensa, né, ela divulga
que isso acontece há 9 anos. Desde 2019, né? Desde 2016. 16, eles relatam, né? que é desde 2016. Sim. Mas, na verdade, eu já peguei casos que eu verifiquei que acontecia desde 2009. Mas aí, na justiça, tudo existe um prazo. Então, pra justiça, a gente só pode puxar os últimos 10 anos. Então, é indicado puxar o extrato de 2015 até hoje, até maio de 2025. É possível você ter esse valor restituído sem entrar com nenhuma ação na justiça, ou só você entrando na justiça para ter esse valor restituído caso esses descontos tenham ocorrido indevidamente? Augusto, algumas associações, não são todas, estão divulgando que caso você preste uma reclamação diretamente com elas, elas vão lhe restituir. Mas até o momento eu não tenho conhecimento de alguém que tenha conseguido receber ainda. Mas eles divulgaram que se você fizer uma reclamação, inclusive pelo Reclame Aqui, também na internet, eles irão restituir, mas eles vão restituir o valor exato, diferente da justiça, que é o dobro. Então, se for descontar 3 mil, eles vão te devolver 3 mil, diferente da justiça, que seria o dobro, que seria 6. Então, no caso, é sempre indicado você entrar de fato com essa ação, porque, como a senhora falou, caso a pessoa tenha tido 3 mil descontado, ela vai ter esse valor dobrado, né? Isso, de 6, mais a indenização por danos morais, que aí esse valor da indenização, na verdade, ele fica a critério do juiz, mas em média, a gente está tendo ações de 4 mil de indenização, de 3 mil de indenização, e fazendo a reclamação diretamente com algumas associações, que, repito, não são todas que estão disponibilizando, mas algumas estão, eles devolvem apenas o valor exato, sem correção e sem indenização e sem a repetição do indébito, que seria o dobro. Doutora, de todos os casos que a senhora já recebeu, qual é a associação mais citada? CONTAG e CONAF são as duas mais indicadas, mais recebidas no meu escritório, né? Sim. Assim, nessa demanda que eu estou recebendo, as duas principais são essas. A gente escuta muito falar, uma operação no INSS, a gente pensa que é algo bem distante aqui da nossa realidade, mas tem vítimas aqui do nosso município, tem? Muitas. Eu estou atendendo diariamente pessoas, inclusive hoje, quando eu sair daqui, eu já vou atender mais pessoas relacionadas a essa fraude do desconto do INSS. Só essa semana eu atendi 30 pessoas. 30 pessoas. E todas com o extrato já puxado? Não, assim, algumas elas já tinham conseguido a senha, outras eu mesma peguei a documentação, levei no INSS, corrigi a questão da senha pra gente ter acesso. E todas tinham. Inclusive, tem alguns casos que eu tô tendo que entrar com 3 processos para um único cliente. Porque eram 3 descontos indevidos. 3 descontos no mesmo benefício? No mesmo benefício. Rapaz, impressionante. E aí são ações diferentes, é isso? É porque é uma ação para cada associação. Para cada associação. Né? A ação, a questão de ser uma repetição de indébito com danos morais, é a mesma no sentido da nomenclatura e do trâmite, mas a gente tem que fazer processo diferente porque você processa uma associação por vez, né? Então a gente entra com 3 processos separados, um para cada associação e sempre incluindo o INSS. Doutora, e a pessoa não conseguia identificar esses descontos com 3 associações tendo 3 descontos diferentes no benefício? Porque, como eu te disse, Augusto, todos que eu peguei, né? Tô falando com base na minha experiência lá no escritório, tem empréstimo. E aí, os descontos das associações, eles são, em regra, valores baixos, assim, pra diária. Então, assim, R$20, às vezes você não percebe. 30. Às vezes você acha, é uma tarifa, isso é normal, né? Eles colocam valores, assim, de certo modo, baixo, pra não dar tão na cara, pra pessoa não perceber logo. Porque aí eles pegam esse valor da associação e eles conseguem camuflar com o empréstimo. Porque eu já vi idoso que tem 3 empréstimos, 4 empréstimos, e aí vai sofrendo o desconto do empréstimo que ele contratou e o da associação. Aí por isso que ele não percebe, ele acha que tudo que está sendo descontado é realmente somente por conta dos empréstimos. Doutora, a gente tem uma realidade muito presente aqui no sertão, principalmente, essa questão dos sindicatos. Como é que fica essa situação dos sindicatos? Os sindicatos aqui de Quixeramobim, quando você se filia de modo voluntário, você paga diretamente para eles. Na verdade, o sindicato daqui ele não faz desconto diretamente na aposentadoria. E aí, se você contratou, se você aceitou, se você assinou a documentação, ele é um desconto devido. Então, o pagamento ele é regular. Ele passa a ser indevido, né, a ser golpe, a ser fraude, se você não contratou, se você não aceitou, não assinou nenhuma documentação. Mas se você estiver de acordo,
ele vai ser pago. Mas, inclusive, se a partir de hoje você não quiser mais, você tem total direito de pedir o encerramento. Até porque ninguém é obrigado, a própria Constituição diz no artigo 5º que ninguém é obrigado a manter-se associado. Então a pessoa pode retirar quando desejar, né? Pode sim. Inclusive, é comum que as pessoas, depois que se aposentem, peçam para retirar. Porque, na verdade, não, já está ali recebendo seu descanso remunerado, não vai mais ter tanto contato com a agricultura, né? Em regra, são os agricultores. Então, eles podem se pedir para encerrar essa associação.